Você conhece a história de Nimrod? Então, é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Identity for the Nations. Eu sou a Maria Alves e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro imperador ou o primeiro homem que se destacou como um grande homem poderoso na Terra. Então eu vou contar um pouco do que eu li, do que eu pesquisei sobre a história de Nimrod, que é a história que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 10. Então, nesse capítulo, se você começar a ler, vai começar falando sobre as gerações, as descendências dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, que foi Sem, Cã e Jafé. Então começa falando sobre Jafé e depois começa falando sobre os filhos de Cã. E um desses filhos se chamou Nimrod. Então, na verdade, não tem muita descrição, ou não fala muito aqui na Bíblia, quem ele foi, se ele foi uma pessoa boa, uma pessoa ruim. E existem duas interpretações que eu vou conversar, vou falar um pouco sobre as duas, mas se sabe que ele foi um grande caçador diante do Senhor, e eu vou falar um pouco sobre a definição dessa frase no original no hebraico. E também o que nós poderíamos entender, né, a partir disso, que é uma das características que fala dele, e também que ele foi o primeiro homem que começou a fundar várias cidades. Se você prestar atenção no que está escrito na Bíblia, a primeira pessoa que começou a fundar cidades foi Caim, o filho de Adão, o primeiro filho de Adão, que matou Abel, que foi o primeiro homicida. Então ele fugiu e começou a criou uma grande cidade ali na época quando ainda não existiam cidades. E no caso de Nimrod, se você for observar, é um pouco parecido essa história, digamos assim, porque a partir dele também começaram a surgir homens poderosos, assim como na época lá de Caim, que foi onde surgiram os primeiros homens, digamos, poderosos. E aqui pode-se dizer que ele foi o primeiro imperador da Terra, foi o primeiro grande homem que realmente conquistou ali grande parte da Terra na época, que não era muito grande, não tinha tantas pessoas assim, mas ele criou o primeiro grande império, ou que se tornaria o primeiro grande império que existiu na antiga civilização, na Idade Antiga, que foi o Império Mesopotâmico. Existem algumas versões, algumas traduções que entendem que esse Nimrod foi o primeiro grande imperador que fundou o Império Mesopotâmico. Isso não é certo, tá, gente? O que eu vou falar aqui é tudo especulação. Não tem nada comprovado historicamente ou arqueologicamente. E também não tem nada disso descrito na Bíblia. Mas tem indícios por causa das cidades, que se você for ler ali as cidades que ele criou, eu vou ler aqui para vocês. Começa dizendo que a primeira cidade que ele fundou, ou o início do seu reino, foi Babel. Por isso nós entendemos que ele foi uma espécie de rei, ou uma espécie de imperador. E fala assim em Gênesis capítulo 10, versículo 9. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Só que depois começa a falar sobre outros lugares que ele também fundou. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, que foi uma das maiores cidades de toda a época antiga, antes do grande império grego. Porque assim, teve o primeiro grande império foi o Império Mesopotâmico, e depois o próximo império foi o Império Medo-Persa, né? Foi o grande Império Persa, e aí depois a Grécia destruiu, digamos assim, né? A Grécia assumiu o grande império e depois veio o Império Romano. Pode-se dizer que, e teve o Império Babilônico ali, né? Antes do Império Medo-Persa também. Só que se você for olhar, né? Essa parte ali da Mesopotâmia, a parte ali da Babilônia e a parte Medo-Persa se concentra basicamente no mesmo lugar. Só depois, quando a Grécia assume como um grande império, é que meio que vai mudando geograficamente o ponto ali, né, o território do grande império. E depois Roma assume que aí Roma foi, digamos, o maior de todos, que pegou toda a terra conhecida da época, né? E foi desde a África até a Ásia, enfim. Mas, se você for olhar, esses grandes impérios, eles se concentraram muito parecido, digamos ali, né? No mesmo lugar. Uns um pouco maiores, outros um pouco menores, mas tudo meio que no mesmo lugar, né? Até chegar no Império Grego, que mudou tudo isso. Então, se você olhar, Nínive foi, digamos, uma das primeiras grandes cidades e que foi uma grande cidade por muito e muito tempo, tá? Então, ele que fundou, né? Claro que era pequenininha na época, porque não tinha tanta gente assim, isso foi após o dilúvio. Existem algumas interpretações de que ele criou a Torre de Babel, mas não tem nada comprovado, só que nota-se que é muito próximo.
tá? Se não foi ele, foi algum descendente muito próximo dele. E isso geralmente é tido, essa visão, essa interpretação, pelas pessoas que creem que ele foi um homem mau. Porque nada fala aqui na Bíblia que se ele foi um homem mau ou foi um homem bom diante do Senhor. Se você olhar esse versículo aqui, que fala que ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, existem duas interpretações linguísticas no hebraico. Uma interpretação pode-se dizer que ele era um homem poderoso e que através das suas caças ele fazia duas coisas. Ele buscava Deus, estava diante de Deus, buscando a ele e fazendo sacrifícios, usava suas caças para fazer sacrifícios, holocaustos como oferta a Deus e também ajudando as pessoas, repartia as suas caças com as pessoas e por isso ele era considerado um grande homem. Ou também pode-se dizer que ele estava diante da face do Senhor, que é a tradução mais aceita, a interpretação mais aceita, é quando você faz oposição, você está diante no caso de se opor. Então ele seria um homem mau, que também essa palavra caçador, caçar, não necessariamente representa que ele caçava animais para comer, mas pode-se dizer que ele caçava pessoas e matava pessoas. E se opunha a Deus e caçava pessoas, e era um grande matador, e que estava contra e tentava fazer com que as pessoas ficassem contra Deus. Então são duas coisas completamente opostas. Se você for olhar, né, no contexto, é uma interpretação mais aceita porque ele era filho de Cã. E se você for olhar no outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar na descrição, que eu falo porque Noé amaldiçoou seu filho Cã. E ele foi uma geração assim. Deixa eu ver quantas gerações, tá? Cush, Mizraim, Put, Canaã. E os filhos de Cush foram vários aqui, fala, né? E gerou a Nimrod. Isso quer dizer que Cã foi avô de Nimrod, tá? Então não foi tantas gerações pra frente, não foi tipo assim 5, 10 gerações pra frente. Talvez Cã tinha um contato muito próximo, muito provavelmente, né? Com os seus netos ainda. Então é provável, tá? Que ele era muito revoltado, porque uma das traduções do nome Nimrod significa rebelião, ou rebelde, ou algo do tipo. Então talvez ele fosse revoltado pela questão do dilúvio, né, que era muito, não fazia tanto tempo assim que tinha acontecido, e também porque Cã tinha sido amaldiçoado pelo seu pai, que era, no caso, bisavô de Nimrod. Então, pode ser que ele fosse rebelde e tivesse se rebelado contra o Senhor. Então, ele era um poderoso caçador e se tornou muito poderoso na terra. E começou a conquistar as terras e também não queria que as pessoas se separassem. Então, criou essa torre muito alta que o objetivo... tinha vários objetivos. Um era a rebelião, né? Não diz aqui nada se foi realmente ele que criou. Mas, digamos que tenha sido, um dos objetivos da Torre de Babel era que, caso houvesse um outro dilúvio, as pessoas elas estariam a salvo, independente de Deus. E outra questão era que eles não queriam se separar e não queriam povoar e se espalhar pela terra. Todos tinham a mesma língua, né? Mas esse vai ser um tema para um próximo vídeo. Mas esses motivos eram justamente o oposto daquilo que Deus tinha mandado eles fazerem, que era se multiplicar, povoar e se espalharem pela terra. Então, tudo que fala aqui sobre ele é como se fosse um pano de fundo e um contexto para o capítulo 11, que vai falar sobre a Torre de Babel, sobre a divisão da terra e a multiplicação, né, das línguas, enfim. Outra coisa que mostra que talvez ou provavelmente ele até pode não ter sido o criador da Torre de Babel, mas com certeza foi um precursor, é que além dele ter criado a cidade que gerou, né, a Torre de Babel, ele também viveu, na mesma época, se você for reparar, quando fala aqui que Cã gerou a Cush e Cush gerou a Nimrod, tá? Isso tá no versículo 6, falou que Cã gerou a Cush, e no 8 fala que Cush gerou a Nimrod. Depois fala sobre os filhos de Sem. E lá no versículo 22, que começa a falar dos filhos de Sem, fala que ele gerou vários filhos, entre eles Arfaxade. No 24 fala que Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber, tá? Ali já vamos contar 3 gerações. E esse Eber gerou a Peleg, que foi nos seus dias que se repartiu a terra. Pode ser que eles tenham tido filhos assim com uma frequência mais curta, tá? Porque nessa época as pessoas ainda viviam bastante tempo. Ainda viviam ali 700, 800 anos, ainda viviam bastante tempo. E muitas pessoas tinham filhos assim bem mais tarde que outras. Então, mesmo que Nimrod não tenha sido o criador, né? Porque ele só era neto de Cã. E se você olhar Peleg, que foi em seus dias que se repartiu a terra, ele era... Arfaxade era filho de Sem. Selá era neto.
Éber era bisneto, então ele seria eu não sei como se chama tetraneto, trineto, é uma coisa assim, né? Mas ele era depois de bisneto, acho que é trineto. Então já foi bem depois, né? Digamos assim, 2 gerações depois de Nimrod, se for olhar nesse sentido. Só que como a gente não sabe exatamente a idade que cada um teve filho, pode-se dizer que eles tenham vivido aproximadamente na mesma época, até porque se as pessoas viviam tanto tempo assim, podia muito bem ele ter decidido, eu vou fazer aqui, e né, digamos que ele viveu 600, 700 anos, eu vou fazer aqui a Torre de Babel. Então é provável que ele ainda estava vivo quando a Torre de Babel foi feita, justamente na cidade que ele fundou. Então, a teoria mais aceita é de que ele era um homem mau, que ele estava diante da face do Senhor no sentido de afrontar, no sentido de oposição. É muito bom quando a gente busca essas interpretações e faz essas pesquisas assim antropológicas e históricas e linguísticas, porque a gente começa a entender que aquilo que a gente lê pode muito bem representar coisas muito mais profundas e muito mais amplas do que a gente imaginava lendo simplesmente aqui. É um capítulo com 20 e poucos versículos, mas que você pode entender e abrir a mente pra muita coisa, né? Assim, que você vai entender, por isso que lá naquele reino lá, né, milênios depois, séculos depois, né, como eu falei, se você vê, essa história vai indo até lá Jonas, que tá centenas e centenas de anos depois, que fala sobre a cidade de Nínive, que nessa época era uma grande cidade de um grande império, e que tudo começou aqui, em Gênesis, muito e muito tempo antes, na verdade milênios antes, né? E nós vamos ver que ele fundou algo realmente grande, mas que as nuances, assim, fica nas entrelinhas, que foi algo grande, não num sentido bom, mas num sentido ruim e maligno. Né? Se você gostou dessas explicações a partir desse capítulo, que às vezes a gente lê e só fica lendo o nome de um monte de gente, não para pra prestar atenção, e pode parecer até um capítulo que, por que eu tô lendo esse capítulo, né? Ele não quer me dizer nada. Mas não, gente, tudo aqui na Bíblia tem um porquê, né? Tem uma razão de estar escrito. Se você começa a estudar, assim, você vai descobrindo coisas novas e coisas novas, que é muito interessante, que é muito legal de ver, e que vai se linkando, né, com coisas mesmo fora da Bíblia, né? Por exemplo, coisas da história, coisas da geografia. Se você for olhar, essas regiões são regiões que têm conflitos até hoje, guerras e coisas assim. Você vai ver coisas da antropologia, da sociologia, é muito legal, sabe? Você descobrir que existe um mundo, assim, antigo, né, de uma época que você não viu com seus olhos, mas que você pode descobrir. E tudo começando a partir da Bíblia, né? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!